Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Andei sumido aí uns 2, 3 dias, né? Tava dando aquela descansada, mas agora retornando aqui pra gente bater aquele papo, falar de Goiás e falar sobre a partida de hoje. Vou começar falando um pouco sobre essa rodada pro Goiás que não foi perfeita, mas foi muito boa, né? Alguns resultados importantes. O CRB que fora de casa acabou perdendo pro Ferroviário, né? Por 1-0, mesmo com a mais não conseguiu empatar o jogo. Isso pro Goiás foi muito bom, é um time que estava dentro do G4, então isso pro Goiás foi ótimo. O Remo, né, que fez o seu clássico, o seu repá, acabou perdendo pro Paysandu, que tirou 3 pontos importantíssimos do Remo, que poderia ali colar na vice-liderança do campeonato. Então pro Goiás foi muito bom também. Hoje, para ser perfeito, talvez uma vitória do Goiás, uma derrota do Novo Horizontino pro Operário, que joga fora de casa, que pode acontecer, tá? Vou dizer para vocês que o Operário tem sim chances de ganhar hoje do time do Novo Horizontino. Eu acho que vai ser muito difícil o Novo Horizontino tirar ponto do Operário lá. E que o Goiás faça a parte dele, porque hoje o Goiás só tem um resultado que interessa, que é a vitória. Um empate para o Goiás hoje, devido às circunstâncias do campeonato, é derrota. O Goiás joga dentro de casa, defendendo a invencibilidade, invencibilidade dentro de casa, defendendo também a liderança do campeonato. E lembrando que o Goiás vem de derrota, né, para o CRB. E isso mostra o quanto o nível da Série B está complicado, né? O CRB que ganhou do Goiás, né, e não deu conta de ganhar da Ferroviária com um jogador a mais quase que o jogo todo. Então isso mostra como a Série B ela tá difícil de ser disputada, tá complicada, né, disputar essa Série B. Mas dadas as circunstâncias das duas equipes dentro do campeonato, o Goiás hoje é o favorito. Eu poderia chutar um placar, né, aquele placar analisado assim mais com o coração, poderia chutar uns 2, 3-0 pro Goiás, mas como a gente sabe que a Série B é um campeonato dificílimo, né, qualquer resultado, qualquer vitória, independente do placar, pro Goiás hoje é muito importante para manter não só a invencibilidade em casa, mas também a liderança do campeonato. O Goiás vai ter alguns desfalques, continua com alguns problemas no seu setor defensivo. A gente sabe que o Goiás vem sofrendo, né? Fora Messias, fora Luiz Felipe também, que sofreu uma lesão grau 1, conforme a gente noticiou no início da semana passada. O Messias tá praticamente pronto. Acredito que esse jogo contra o Atlético vai ser mais por precaução, para dar um tempo maior de recuperação para o atleta, né, que até poderia voltar, disse ele mesmo, já se sente com confiança para estar retornando, mas acho que nem para o banco de reservas vai, nem ele, nem o Luiz Felipe. Acho que ganha mais uns dias aí para se recuperar por completo, e talvez o Goiás não perder esse jogador aí por mais tempo dentro da temporada. Então vamos ter esses dois desfalques na zaga. Eu acredito muito, apesar de ver aí os colegas aí, os amigos aí que cobrem o Goiás, falando que talvez o Baldória continue ali fazendo a dupla de zaga com o Tite. Eu não acredito. Eu acredito que, pelo pouco que eu acompanhei essa semana, eu estava muito distante do Goiás semana passada, mas eu acredito que vai o Gonzalo Freitas, que retorna, né, de punição, terceiro cartão, deve formar uma dupla de zaga um pouco mais experiente para esse jogo importante, né? O Goiás que já perdeu aquele saldinho que tinha ali, aquela gordura, né? O Novo Horizontino pode colar e até passar o Goiás na próxima rodada em caso de vitória e derrota do Goiás hoje. Então acredito que o técnico Wagner Mancini vai prezar um pouco mais pela experiência e até também, né, pela dificuldade que ele vai encontrar no jogo. Talvez ter duas opções para o banco de reservas, né, para a zaga, né? Teria ali para a zaga o Baldória e também o Antony no banco, e não teria mais nenhuma outra opção. Então acredito que ele vai, pela cautela ali, vai acabar colocando o Baldória no banco e o Lovati na lateral direita, ou na lateral esquerda, perdão. O Diego Caetto volta, né? O Diego Caetto volta de punição, terceiro cartão amarelo, titular incontestável. Esse assume ali a posição dele de origem e não tem conversa. Então vou escalar aqui mais ou menos o time que eu acredito que entra em campo hoje, tá? E aí mais tarde a gente vê se eu acertei ou errei, mas eu acho que nós teremos essa escalação hoje. Tadeu, Tite e Gonzalo Freitas. Na lateral esquerda, Lovati. Na lateral direita, Diego Caetto. No meio campo, Marcão, Juninho e Gava. E no ataque, Wellington, Matheus, Pedrinho e Anselmo Ramon. Esse deverá ser o time que enfrenta o Atlético hoje às 9 horas da noite no estádio da Serrinha. Como eu já falei, a obrigação do Goiás é ganhar, mesmo com desfalque, jogando em casa, com o apoio da sua torcida. Ontem, por volta das 10 horas da noite,
tinha comercializado aí em torno de 4.400, 4.600 ingressos. Acredito num público de 7 a 7.700 pessoas, acho que não chega a 8.000 pessoas, né? Devido às circunstâncias, né? Um jogo muito tarde, 9 horas da noite, plena segunda-feira, né? Pessoal voltando de feriado prolongado, algumas circunstâncias que tiram um pouco o torcedor do estádio, mas o torcedor do Goiás que vem sendo muito frio, né? Talvez acorde aí uma hora se o Goiás sair da liderança, porque algumas situações são inexplicáveis, o time é líder do campeonato e a torcida praticamente não comprou essa ideia, né? É aquele tipo de torcedor que está esperando chegar na reta final do campeonato para tentar apoiar. Eu acho que esse não é o caminho. Eu acho que a gente deve acompanhar, a gente deve ir ao estádio assim que tiver oportunidade, porque é importante esse apoio massivo da torcida para que o Goiás fique disputando até o final do campeonato, ponto a ponto, para quem sabe o Goiás se tornar campeão. Ainda é cedo para falar em título, tem muita coisa para passar debaixo da ponte, mas o Goiás já tem um certo tempo aí que assumiu a liderança e vem se mantendo na primeira colocação do campeonato. Hoje nós estaremos lá fazendo a transmissão do jogo a partir das, acho que 7h30 a gente deve iniciar a transmissão. Vamos fazer um pré-jogo ali, depois fazer a transmissão do jogo para vocês. Então você que quiser acompanhar uma transmissão 100% esmeraldina, hoje no canal do YouTube, eu vou deixar o link para vocês. Vai ser a última postagem que eu vou fazer antes da partida, vai ser com o link do jogo, para vocês nos acompanharem, mandar sua mensagem, né, curtir o jogo com a gente vai ter narração sem imagens, né? Lembrando que muitos torcedores pedem imagem, a gente pode até ser preso por conta disso, não pode, né? São direitos autorais, que quem tem acesso aos direitos autorais compra desse direito de transmissão é a ESPN e a Disney, então conforme orientado a gente vai fazer só com o áudio mesmo, tá bom? Então é isso, galera, não espero hoje um resultado diferente, convido a você aí que tiver condição de ir a Serrinha hoje, né? A gente se encontra lá naquele pré-jogo, depois no pós-jogo a gente bate um papo também para falar um pouco de Goiás, vou estar por lá e aguardo vocês para que hoje a gente possa sair com mais 3 pontos e mais uma vitória. Então se você for fazer a sua bet, o Brisado indica aí, vamos lá, vamos fazer uma bet certeira para não perder, então vamos de 2-0 ou 3-0, tá? Então mais confiante nos 2-0, mas esse é um placar hoje muito otimista. Mas a gente sabe que a Série B é difícil, mas isso é para quem for fazer a sua fezinha, tá bom? Então fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Espero que esse placar bata, porque eu vou fazer ela. Tchau, tchau, até mais.